Crescimento exponencial, isso gera descontrole? Bom, então vamos às causas principais desse descontrole causado pelo crescimento exponencial. Definindo melhor um pouco, o crescimento exponencial é aquele que a empresa, às vezes, dando um exemplo aqui para vocês, está faturando R$ 1 milhão por ano e em 2, 3, 4, 5 anos ela está faturando 100, 120 milhões de reais por ano. O que causa? Não há nada de errado em crescer nessa proporção, né? Nesse índice de crescimento. Mas o que isso pode causar? Isso é falta, vamos ver as causas disso. A causa disso é falta de planejamento. Esse descontrole é fruto de uma falta de planejamento. E quando você está crescendo, você certamente necessitará de recursos financeiros, de meios, de pessoas qualificadas, treinadas, de mecanismo de controle, né? De um aculturamento, às vezes você está com de 5 a 10 funcionários, de repente você passa para 150, 200, 500 funcionários. Então, certamente, isso poderá causar um descontrole nesse crescimento exponencial que vocês estão vivendo ou poderão estar vivendo em pouco tempo. Como consequência imediata desse descontrole, é fácil você ver esse descontrole e a consequência disso. Desse descontrole que a gente está vendo, que a gente nota claramente, o que seria como exemplo, né? Marcelo, o que seria como um exemplo desse tipo de descontrole? Você tem o fundamento de uma organização é que você perde o controle do caixa. Ou seja, você não saberá mais quanto que você vai faturar, porque você passa a ter um descontrole. Você não tem mais como as medições. Vamos imaginar que nós estamos em uma construtora. Você tem lá 5, 10 clientes para fazer as medições. Como que esses clientes vão remunerar? A qual tempo que você vai receber essas medições? Enfim, esse descontrole gerará uma perda de competitividade em um futuro muito próximo da organização. E esse descontrole é altamente nefasto, porque a empresa entra num ciclo vicioso, ou seja, de cada vez mais tornando-se improdutivo e acaba o desaparecimento da organização. Reforçando o exemplo que nós demos anteriormente, temos um outro que a gente vê que é muito influente num descontrole. Por quê? Porque com o crescimento exponencial, a empresa tem a necessidade de contratar vários líderes, várias pessoas, vários gestores. E esses gestores, esses líderes, essas pessoas que estão entrando, estão sendo encaminhadas para a organização, com regra básica, com regra geral, eles não estão aculturados dentro da cultura da organização, dentro dos valores fundamentais da organização. E isso compromete muito o processo decisório da organização. Ou seja, isso acaba corroborando com a falta desse controle tão necessário nas organizações. Então nós temos, mais uma vez, um ciclo vicioso de improdutividade e certamente isso vai influenciar na competitividade da organização. Como consequência futura, a gente vê esse descontrole, e aí o que é descontrole? É quando você passa a não ter mais o controle da sua organização. Você passa a não ter mais noção de quanto que você vai faturar mais, não vai ter mais certeza de faturamento, você não vai ter mais certeza de alguns indicadores básicos como o turnover, como o relacionamento com o cliente, como a qualidade prestada junto com o cliente. Então, isso são todas as consequências futuras que a gente tem para prever e para identificar junto desse descontrole. Imaginamos que a pior consequência é a perda da competitividade, ou seja, a organização passa a correr um risco sério de
deixar de existir, porque ela passa a perder a competitividade e entra num ciclo vicioso altamente nefasto para a organização. Então, pessoal, como solução, as pessoas me perguntam: Marcelo, qual seria uma primeira solução, uma solução mais fácil, uma solução interessante da gente aplicar na nossa organização? Eu diria para vocês que a solução seria planejar. Planejar é uma palavrinha simples de fazer e fácil de implantar quando se quer fazer esse tipo de implantação. Nós começaríamos com um processo de planejar a produção, ou seja, como fazer a produção acontecer de uma forma organizada, prevista e acompanhar esse acontecimento da produção. E a partir daí nós teríamos subsídios para nós termos um controle financeiro, ou seja, esse planejamento operacional dará suporte à elaboração ou melhor, dará o conteúdo e a elaboração e o acompanhamento do fluxo de caixa tão necessário à sobrevivência de uma organização. Então, a gente imagina assim, o planejamento é uma das ações imediatas que a gente pode fazer e altamente eficaz para as organizações. Então, pessoal, como solução, as pessoas me perguntam: Marcelo, qual seria uma primeira solução, uma solução mais fácil, uma solução interessante da gente aplicar na nossa organização? Então, você indo até o financeiro e ele respondendo para você de 1 a 3 meses, que é a resposta que vocês conseguem identificar ou perceber que a organização de vocês estão vislumbrando ou percebendo o fluxo de caixa nos próximos 3 meses, a palavra é levar ou estender essa previsibilidade no máximo até uns 6 meses. Ou seja, é fazer um esforço concentrado, que pode durar aí 1, 2 ou 3 dias, de tal forma que vocês façam um planejamento para no mínimo de 6 meses. Para mais tarde, como nós demos a nossa resposta anteriormente, vocês fazerem o planejamento acontecer, que é um projeto mais de médio e longo prazo. Eu sou Marcelo Godoy, da M. Godoy Consultoria em Gestão Empresarial. O nosso site é o www.mgodoy.com.br. Não deixe de curtir ou comentar este vídeo e também assistir nossos outros vídeos disponíveis na rede. Até a próxima, pessoal!